Oi, queridos intercambistas, estou aqui de novo. Desculpa pela demora, andei um pouquinho ocupada e acabei não gravando mais vídeos. Hoje eu vou estar respondendo uma pergunta que me deixaram lá no YouTube, que eu achei que era muito interessante, que eu acabei esquecendo, deixando um pouquinho de lado, mas vou estar respondendo para vocês hoje. Que é como ficou o meu nível de inglês, se adiantou, se o mês foi suficiente, se não foi, o que poderia ter sido melhor na minha dicção. Bom, eu cheguei em Cape Town na minha escola, que era International House. São 8 níveis de inglês, 7 na verdade, 7 níveis de inglês, e eu acabei ficando no terceiro nível, porque eu estudei muitos anos o inglês, mas eu não praticava, era mais escrita, então eu tava falando muito pouco. E pra mim eu fiquei meio tímida assim também, então eu acabei ficando no nível 3. Mas eu resolvi ser bem sincera no teste de nível de inglês, teste de nivelamento. Essa é uma dica pra vocês, sejam bem sinceros, não tentem colocar alguma coisa, porque tem uma parte escrita lá que se você quiser você pode colocar umas coisinhas que você não sabe falar. Mas seja bem sincero, se o objetivo for pra aprender, seja bem sincero nas suas respostas, mesmo que fique um pouco abaixo do seu nível de inglês, é a melhor coisa porque você vai se sentir bem na sua classe. Bom, 4 semanas eu acho que pra mim foi muito bom, foi muito proveitoso, principalmente porque na minha sala, como eu já disse pra vocês, tinham poucos alunos, então, e só teve uma brasileira nas primeiras semanas, mas o professor não deixava a gente falar inglês, e depois fui a única brasileira na minha turma. Então isso me ajudou bastante, porque o meu maior medo era de falar, era de me expressar, e lá não tinha jeito, ou eu falava inglês, acertava, errava, mas eu tinha que falar, porque o professor só falava inglês, os meus colegas também. Mas eu me senti bem, porque como os meus colegas tinham o mesmo nível de inglês que eu, até ficava divertido, porque a gente não conseguia entender tudo, não conseguia se entender, às vezes tínhamos que apelar para os dicionários, ou para as mímicas realmente, mas foi o que me salvou, assim, pessoal. E aulas todos os dias, não é aquela coisa, eu vou pra aula uma vez por semana, com colegas brasileiros, com professores brasileiros, querendo ou não acaba escapando uma palavrinha, tu vai perguntar em inglês alguma coisa, em inglês, tu faz a pergunta em português, o professor te explica em português a palavra, e lá não, lá todo mundo fala inglês. Se tu perguntar o que significa, eu acho que a minha palavra, a minha frase na minha sala de aula era what's mean this, o que isso significa. Então, o professor explicava em inglês, então ou tu entendia, eu fazia a mímica, mas tu tinha que se virar, então isso me ajudou bastante. Mas o que eu queria dizer pra vocês, como eu já comentei no vídeo anterior, se você puder, fique longe de brasileiros, gente. Fique longe, porque isso te atrapalha bastante. Querendo ou não, eu tinha uma colega até de Caxias de Bento, aqui pertinho, que ela falava inglês. A gente tentava falar inglês, mas acabava falando em português depois, então a prática vai pra água abaixo. O que me ajudou muito, não sei se vocês depois até me respondam ali, deixem uns bilhetinhos. Se você for morar em casa de família, vai te ajudar muito nisso. Porque, como eu disse, na primeira semana ficamos apenas eu e a Loli em casa. Então, querendo ou não, eu tinha que falar inglês com ela. Na segunda e terceira semana chegou um brasileiro, mas esse brasileiro praticamente não falava comigo. E na terceira semana, quando chegou o suíço, nossa, me ajudou muito, gente. Vocês não fazem ideia. Porque com ele era inglês direto, e ele tinha muita paciência de me explicar e a gente queria conversar, então praticar o inglês. Então se você puder ficar em casa de família com outros estudantes ou com a própria família, isso ajuda muito, muito. Um mês já vai te dar uma bela diferença. Eu não cheguei a fazer o meu teste de nivelamento para saída, mas eu acredito que eu tenha passado pelo menos pro nível 4. Porque, principalmente nessa última semana, porque o meu inglês melhorou muito, muito, muito. Principalmente o medo que eu tinha de falar passou.
Então, mesmo que eu falasse errado, eu tava nem aí, eu queria falar e eu precisava falar, então eu deixei de lado os brasileiros e comecei a sair só com o suíço. Tanto que disseram, meu Deus, a Zilda não quer mais saber da gente, a Zilda sumiu, não sei o que. Eu deixei falarem porque o que eu queria realmente era aprender, então o suíço me ajudou demais, o nível dele era nível 7. Então a gente conversava direto, a gente saía junto, a gente ia pra escola, a gente voltava, a gente ficava junto no intervalo da escola. Nós fomos pra praia, nós fomos pra vários lugares, então isso me ajudou muito. Meu nível de inglês deu um up na última semana, foi maravilhoso. Então, pessoal, um mês ajuda bastante, você consegue melhorar pelo menos, no mínimo um nível de inglês você consegue melhorar. Consegue até mais se você ficar só com pessoas, ficar longe de brasileiros, por mais que você tente, é muito difícil você conseguir falar inglês. Mas o ideal, pelo que eu tava conversando lá com as pessoas, para ter uma fluência mesmo no inglês, seria 6 meses. 6 meses você sai, não digo sabendo de tudo, mas você já sai com uma diferença muito grande no seu inglês, quase fluência. Então tá, pessoal, depois eu vou postar mais um videozinho sobre algumas dicas que eu dou de lugares pra visitar lá. E seria isso então, pessoal, ó. Um beijo pra vocês, tava com saudade. Não esqueçam de deixar as suas perguntas ali embaixo. E eu vou fazer um pedido. Quem de vocês for agora, eu sei que vai gente agora em março, abril e junho, se eu não me engano, que assinaram o meu canal. Quem for antes, vai me deixando os links, vai gravando vídeos também, que eu gostaria de estar acompanhando vocês e matando um pouquinho da saudade de Cape Town. Então tá, tchau gente, até a próxima.